53, ele diz assim, ó, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o Senhor, ele sempre vai estar conosco, não importa o que a gente passe, onde a gente esteja, o momento que a gente viva, o Senhor, ele sempre vai estar cuidando de nós. A proteção do Senhor, ela não falha. A Bíblia vai dizer que ele não dorme, ele nem sequer cochila, ele não pestaneja, o guarda de Israel, só para cuidar de você, só para cuidar da gente. Então, os cuidados do Senhor sobre as nossas vidas é tão grande que a gente, se a gente pudesse, não, a gente pode, né? É porque às vezes a gente não lembra, né? Às vezes eu digo isso por mim, às vezes eu peço tanto, Senhor, faz, Senhor, aí Deus faz, aí a gente esquece de agradecer, não é? Esquece o agradecimento, e é por isso que a gente deve agradecer mesmo antes de receber, porque aí não tem perigo de você esquecer, né? Não tem perigo de você dizer assim, poxa, eu esqueci de agradecer ao Senhor. Então, agradeça sempre, porque Deus, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém, amados? Mais alguém quer dar um testemunho? Hoje é a noite dos testemunhos. Se não tem, o diácono José. Aleluia. E ele hoje está completando 48 anos de idade, né? Tá vendo aí? Daqui a pouco vou ler. Vamos ficar de pé, mas 48 anos de idade, diácono José. Eu queria que você estendesse suas mãos. Vamos orar pela vida dele. Amado Deus, Pai querido, eu te louvo, te exalto, te glorifico, Senhor. Quero te agradecer, Deus, pela vida do teu servo, diácono José. Abençoa ele, Pai, essa nova etapa de vida, Senhor, sobre a vida dele, Senhor, seja cheia de bênçãos, calcada, sacudida e transbordando, Senhor. Essa novidade, Senhor, o Senhor venha multiplicando cada dia mais, cada vez mais, Senhor, da saúde, da paz, da alegria, Senhor, meu Deus, da prosperidade sobre a vida do teu servo, que ele possa, Senhor, meu Deus, receber todos os pedidos que ele tem pedido diante do Senhor, Pai. Abençoa sua casa, sua família, Pai, supre tudo aquilo que ele busca diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as bênçãos do céu recaiam sobre a vida dele, em nome de Jesus. E no nome de Jesus, Pai, eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha usando ele agora como teu instrumento, Senhor. Usa a boca, a mente, usa o coração. Que ele, meu Deus, venha transbordar a tua presença aqui nessa noite, Senhor. Que ele seja canal de bênção para nossas vidas. Usa, Senhor, como instrumento, Senhor. Assim, Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça é Pai nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. Que Deus continue cada dia mais me abençoando e abençoando a minha família. Irmão, eu quero hoje trazer uma palavra poderosa que se encontra no Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Amém. E assim diz a poderosa palavra de Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender
prender algumas das igrejas para matar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isto agradava aos judeus, percebeu. Mandou prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermentos. Depois que prendeu, lançou na prisão, entregando a quarteta de 4 soldados, cada um, para guardar a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava aguardando, estava aguardando na prisão, mas havia oração encerrada a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, o dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinela junto à porta guardava a prisão. E eis, porém, que soveia um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou coloque o cinto e calce as sandálias, e ele assim fez. O anjo lhe disse: mas ponha a capa e segue. Amém? Vamos orar. Senhor meu Pai e Senhor meu Deus, em Tua presença, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para Te adorar, para bendizer o Teu nome santo. Então vem com o Teu Espírito sobre nós, Senhor, nessa noite, Senhor, aqui na Tua igreja, Senhor, porque Tua igreja é Tua, meu Pai e meu Deus. Então Pai, o Espírito Santo de Deus sobre nós, Senhor Jesus, e faz, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus, a palavra, Senhor, chegar até o nosso coração. Sim, Espírito Santo de Deus, vem com o Teu poder, com a Tua unção nessa noite, Senhor Jesus. Toca em cada irmão que está aqui presente, meu Pai e meu Deus, para que possa ser renovado e transformado em Tua presença. Nós também pedimos, Senhor Jesus, aqui está o Teu servo. Use, Senhor Jesus, como a Tua palavra, Senhor Jesus, do jeito que Tu queres, Senhor Jesus, porque eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Ô meu Pai, meu Deus, derrama, Senhor, o azeite sobre mim, Senhor Jesus, para que eu possa anunciar Tuas palavras evangélicas, meu Pai. Então, fala conosco nessa noite e fica conosco nessa noite, Senhor Jesus. Assim o Teu servo ora e Te agradece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? A gente vê que Pedro, o homem levantado por Deus, foi chamado junto com os 11, completou os 12 apóstolos, e ele trazia uma responsabilidade muito grande, que era ser líder daquela comunidade, daquele povo, de pregar o Evangelho e cuidar do Evangelho e cuidar do seu povo, onde Jesus estava preparando aquele homem e os outros 11
mas a igreja era perseguida. Mas a gente vê que Pedro, na caminhada com Jesus, ele traiu Jesus. Mas o mesmo Pedro que traiu Jesus, ele foi levantado e Jesus entregou a autoridade para que ele possa levar o rebanho a todas as pessoas e cuidar do seu povo. A gente vê que depois de Pentecostes, quando Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele entrou no templo, na porta famosa, ele viu um paralítico e ali, cheio do Espírito Santo de Deus, aquele paralítico ficou curado. Também a gente vê Pedro, quando ele estava no barco, e Jesus estava andando sobre as águas, e os outros discípulos gritaram que era um fantasma, e ele pegou e pediu ao Senhor que fosse até ele, e ele foi caminhando sobre as águas. Mas no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, vem falar que o mesmo Pedro que aconteceu tudo isso, aí neste momento ele foi preso. Por quê? Para que a igreja não crescesse, para que a igreja não pregasse o Evangelho de Deus. E a gente vê que primeira crise, o rei Herodes, ele matou ao fio da espada Tiago, o irmão de João. Ele matando ele, e depois, para começar pelo líder, ele prendeu Pedro na prisão, porque Pedro era o principal dos apóstolos, e ali ele queria derrubar, porque ele prendendo Pedro, ele podia querer acabar com a pregação do reino de Deus. Mas a gente vê que Pedro estava na prisão, mas Herodes, ele queria apresentar Pedro na Páscoa, nos pães e fermentos, para aos povos. Mas a gente vê na mensagem da palavra de Deus que a Bíblia diz que Pedro, ele estava deitado, onde estava perto de ser, na véspera de ser apresentado ao povo. Ele estava deitado. Para um pouco aqui, a gente vê quando nós estamos passando por problema difícil, por momento difícil, como é difícil a gente botar a cabeça na cama e dormir. Não, muitos não conseguem. E a gente vê que estava ali naquele problema. Mas como Pedro dormiu? Por que Pedro dormiu? Tranquilo. Mas o rei Herodes, quando prendeu Pedro, ele tinha 3 coisas que o rei Herodes tirou. Primeiro, a capa, a sandália e o cinto. E a sandália, o cinto
E a capa tem, cada um tem um significado. E naquele momento, Pedro estava dormindo. E naquele lugar, teve uma luz muito forte que apareceu naquele lugar. E era o anjo de Deus. E ali o anjo desceu e chegou ao lado de Pedro. A palavra diz que ele chegou ao lado de Pedro e tocou e falou assim: levanta-te, ligeiro. E o anjo disse assim: então coloca o teu cinto, coloca as tuas sandálias e coloca a tua capa. Para o povo judeu, o homem sem a sandália era escravo. E Pedro não podia sair dali sem as suas sandálias, porque naquela hora Pedro estava deixando de ser escravo, porque ele estava preso. Em seguida, ele manda colocar o cinto. O cinto significa a honra para os judeus, a honra que ele tinha. E Pedro não podia sair sem sua honra. O terceiro, a capa, que significa a autoridade. Mas a palavra ainda diz que Pedro, ele não entendeu aquilo, porque ele pensava que era uma visão. O anjo diz: levanta, pega a tua capa e me segue. E naquele momento, eles saíram. Engraçado não é nada, porque Pedro estava preso e tinha 4 soldados. Dentro da prisão tinha 2 e fora tinha 2. Só que o homem, quando está preso, como tinha que sair daquele momento ali, porque tinha 2 dentro e os 2 que estavam dentro estavam presos junto com Pedro, para que Pedro não fugisse. Amarrado as correntes na mão de Pedro e nos braços deles, para que Pedro não saísse. E fora tinha mais 2 sentinelas. Mas quando o anjo chegou, as correntes caíram por terra. Aleluia. E naquele momento, ele saiu. Mas Pedro ainda não tinha entendido. E quando ele chega mais na frente, tinha um portão de ferro. E aquele portão se abriu sozinho. Pedro, saindo com o anjo, onde estava a rua, foi aonde o anjo deixou Pedro e sumiu. E naquele momento Pedro, ele caiu em si e falou: agora eu sei, porque Deus enviou um anjo para me salvar da mão de Herodes. Mas eu quero falar para vocês, porque tudo isso aconteceu.
solto da cadeia, porque tinha pessoas que estavam em oração. No versículo 12 vai falar que depois que Pedro saiu da prisão, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, que se chamava de Marcos. E chegando lá, eles estavam em oração. Ele orava para que Deus fazesse um milagre, para que Pedro fosse solto. Por quê? Porque Herodes ia matar Pedro, e matando Pedro, ele ia matar os outros, para que o Evangelho de Deus não crescesse. E naquele momento ali, quando Pedro bate na porta, uma menina escuta, ela fica alegre e diz que é Pedro. Ela não abre a porta, mas fala que é Pedro. Quem estava dizendo, não é um anjo. Ela torna a dizer, é Pedro. E ele continua batendo mais forte. A oração, ela tem poder. A oração, ela tem muito poder na vida do cristão. E Pedro, naquele momento, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, porque o anjo visitou e tirou ele da cadeia, tirou ele da mão de Herodes, porque existia um propósito na vida de Pedro, era pregar o Evangelho de Deus, era levar o Evangelho às pessoas que estavam necessitadas e precisando. As pessoas muitas vezes esquecem de orar a Deus e pedir, mas a oração, a intercessão, ela tem muito efeito na vida do cristão. Aleluia. Sabe por quê? Hoje eu sou evangélico. Sabe por que hoje eu sou crente? Sabe por que hoje eu vivo na presença de Deus? Porque existia a pessoa com o joelho no chão orando para a minha conversão. Amém, glória a Deus. Duas pessoas oravam com fé e força para a minha conversão. Não foi fácil. Uma pessoa era minha sogra, ela ficava de joelhos, estava em oração, em jejum, pedindo para a minha conversão. E outra era minha esposa, ela colocava o joelho no chão e pedia para a minha conversão. A oração tem poder. E hoje estou aqui. E a gente vê que Pedro, ele saiu daquele lugar, mas as cadeias se quebraram, as prisões se abriram. E hoje eu pergunto, qual é a prisão que está deixando você preso sem buscar o Senhor? Qual é a prisão na sua vida que está atrapalhando a comunhão com Deus e buscar a presença de Deus? Qual é o mundo hoje? O mundo lá fora está trazendo para você
Deus. Mas é preciso que tudo isso caia por terra, para que a presença de Deus, nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aqueles soldados que estavam ali, eles não viram nada. Eles também estavam. Eles não viram nada. Eles não viram o longe. Ele não viu as correntes cair. Ele não viu o portão se abrir. Ele não viu. Porque o poder de Deus, como você está na presença de Deus, quantos livramentos você já teve na sua vida? Quando você tem um livramento, porque tem uma pessoa orando por você, intercedendo por você. A igreja intercede, a igreja que ora, ela cresce na presença de Deus, ela cresce no amor de Deus. Por isso que os apóstolos, ele crescia na presença de Deus, o povo crescia na presença de Deus. Quanto mais era amor para as pessoas, mais pessoas cresciam. E o Evangelho de Deus não podia parar. E hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, o Evangelho de Deus não pode parar. O Evangelho de Deus tem que ser pregado em todo o mundo. O Evangelho de Deus tem que ser levado a todas as pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. Nós não podemos ficar parados, mas nós fomos chamados para levar o Evangelho. A sandália significa também o Evangelho do Senhor, onde leva o Evangelho. Como são belos a palavra de Deus, a pessoa que leva o Evangelho do Senhor. Mas muitas vezes nós somos covardes e não querem levar a palavra do Senhor. A gente vê que os discípulos apóstolos, eles não tinham medo de levar a palavra, mesmo enfrentando uma morte, mas ele não tinha medo. Por quê? Ele sabia, se ele fosse morto, ele ia ficar na glória, na presença de Deus. E a gente vê que todos eles, menos um, mas os apóstolos morreram, mortos por causa do Evangelho de Deus. Só um, o apóstolo evangelista João, ele morreu da morte natural. Mas todos eles foram perseguidos. A igreja era perseguida por causa do Evangelho que estava crescendo. A gente vê o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele perseguiu o cristão. Porque o Evangelho estava crescendo, ele não sabia o que era, pensava que era uma seita, mas não era. E ele queria matar todos eles. Mas ele teve que cair para que ele pudesse cair e ver o natural de Deus, o sobrenatural, que era Jesus, na presença dele. E Jesus disse: esse eu quero para levar o meu Evangelho. E tudo aquele que ele foi perseguindo as pessoas, depois ele foi perseguido pelo seu Evangelho.
sem levar o Evangelho às pessoas. Quantas pessoas hoje estão precisando do Evangelho? Lá na África, tem missionário que não quer ir pregar lá na África. Mas lá na África, eles precisam de pessoas para pregar o Evangelho. Como aqui no Brasil, muitas pessoas ainda não se renderam aos pés de Jesus, não se converteram ainda. Mas é preciso que nós precisamos viver a presença de Deus e pregar o Evangelho de Deus. Meus irmãos, o certo dia, lá onde eu moro, aconteceu uma coisa muito forte. Uma mulher, ela não se encontra no meio de nós mais, mas ela já dorme no Senhor. E a maioria das casas, ela é feita uma cisterna lá no quintal. Mas tem pessoas que fazem cisterna na garagem, terraço. E a sua filha, todos os dias, antes de ir para o emprego, ela deixava o seu filho na casa da avó dessa mulher. Todos os dias. E todos os dias a mulher abria a cisterna e fechava. Um dia ela esqueceu de fechar a cisterna. E naquele momento, aquela criança estava brincando na garagem. Ela corria para lá, corria para cá. As crianças eram sendo inocentes. E naquele momento ali, a criança caiu na cisterna. Só que a criança mordiu, gostou. E ele começava a gritar pela avó, e chamava pela sua avó, e a sua avó não escutava. E ele já estava ficando fraco, ele não aguentava mais, e ele foi descendo, naquele jeito que ele ia descendo, ele ia cair, ia afundar e ia morrer. Olha o que foi que ele fez. Ele não gritou mais pela avó. Ele gritou por Jesus. Ele falou assim: Jesus, me salva. De repente, ele saiu daquele lugar, se encostou na parede, no ponto da parede, e começou a chorar. A sua avó veio e perguntou: meu filho, por que você está chorando? Ele olhou para a avó e disse: a senhora não gosta de mim. Ele disse: mas meu filho, por quê? A senhora não gosta de mim porque eu ia morrer. Chamei a senhora para me salvar e a senhora não veio. Meu filho, como você saiu? Um homem branco chegou perto de mim, pegou minha mão e me tirou. Naquele momento ali, ele clamou a Jesus. E ali teve um livramento, teve um milagre naquele momento. Oração. Oração. A igreja que ora é uma igreja forte. Uma igreja que ora é uma igreja forte. A gente vê que Pedro está preso
mas o povo estava em oração na casa, orando para que Deus enviasse um anjo. Deus enviasse um anjo para que ele saísse daquele lugar. E ele saiu. Deus vai do jeito que ele quer. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, onde todo precisa da tua presença, meu Pai. Eu venho com o teu poder, com a tua unção, a cada um de nós estamos aqui, Senhor Jesus. Vai, Senhor, o milagre acontecer na vida de cada irmão, Senhor. Amém. Porque, meu Pai, meu Deus, essa igreja é tua, Senhor. Essa igreja é tua, meu Pai. Então, vai o milagre acontecer na vida de cada pessoa, Senhor Jesus. Nós cremos na tua palavra, Senhor Jesus. Nós cremos na tua palavra, na tua promessa, Senhor. E por isso nós estamos aqui, Senhor, te pedindo em oração em tua palavra, meu Pai. Toca, Senhor, em cada membro dessa igreja. Toca, Senhor, em cada membro dessa igreja, meu Pai, para que Pai, a cada dia mais, Senhor, se prostre diante de Ti, para que em cada dia mais o Teu Espírito Santo desça sobre cada um de nós, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, amém. Nós estamos em oração, meu Pai. Oh meu Pai, pela tua igreja, amém. Oh Espírito Santo de Deus, a tua igreja, meu Pai, é tão perseguida, meu Pai, mas eu coloco nas tuas mãos neste momento, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre a tua igreja, meu Pai. Oh, aleluia, aleluia. E faz, Senhor, o milagre acontecer. Oh Espírito Santo de Deus, conforta cada um de nós, Espírito Santo, e dai força, meu Pai, de levar o teu evangelho. Oh Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, nessa noite e fica no meio de nós. Renova o teu povo, Senhor. Renova a tua igreja, meu Pai. Oh, aleluia, santo teu nome. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Adore o Senhor. Aleluia.
meu Pai, a tua igreja, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite seja derramado o teu poder sobre a tua igreja, derramado o teu poder sobre essa nação, Senhor, sobre o teu povo, meu Pai. Derrama o teu poder assim como foi derramado em Pentecoste. Aleluia! Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Manifesta o teu poder entre nós e vai acontecer.
Deus, vai em encontro do teu povo, Senhor. Fortalece a fé, Senhor. Sustenta cada um deles, Senhor. Que eles possam sentir a vontade e o desejo de estar na tua casa, comunhando com os irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, quebra, Senhor, toda preguiça, todo cansaço, Senhor, toda falta de fé, Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos agora toda seta maligna, Senhor, que tem se levantado contra o teu povo, contra a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Vai, Senhor, meu Deus, fortalecendo, vai avivando a tua obra, Senhor. Essa igreja é tua, Senhor. E eu te peço esse momento, Senhor, derrama do céu, Pai, um avivamento sobre o teu povo, Senhor. Um avivamento na tua cidade, nessa igreja, Deus, no nome de Jesus, Pai. Quebra, Senhor, todo mal que tem se levantado, Senhor. Toda seta, Senhor, meu Deus, que tem se levantado, nós repreendemos. Todo dado inflamado do maligno, nós quebramos, anulamos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos esse ministério ao Senhor. Nós consagramos essa igreja a Ti, Senhor, porque ela é Tua, Pai. Sim, Deus. Recebe, Pai. Recebe cada um como suave perfume, Senhor. Vai nos quatro cantos desse bairro, Senhor, em cada rua, em cada lado, Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra possa estar ecoando agora nos seus ouvidos, Senhor. Que a Tua palavra possa estar entrando como espada de dois gumes, Senhor. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela traga, Senhor, aquilo qual ela foi feita, Senhor, meu Deus, a qual ela foi levada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, meu Pai, faz algo novo, Deus. Faz algo novo, Senhor, meu Deus. Quebra, Senhor, meu Deus, a velha criatura, o velho homem, Senhor, meu Deus, arranca, Senhor. Faz algo novo em nossas vidas, Senhor. Que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Que possamos ser uma igreja firme, fiel, alicerçada na rocha. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Fortalece cada um, Senhor. Levanta, Senhor, nesse lugar, Pai, um exército de verdadeiros adoradores, homens e mulheres, Senhor, que querem te adorar no Espírito e em verdade, Senhor. Sim, meu Deus. Quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Quero te agradecer pela tua presença no nosso meio, por esse culto. Recebe, Senhor, como suave perfume, Senhor. Assim, Deus, nessa noite, nós, como a tua igreja, te oramos e te pedimos que o Senhor continue conosco, nos leve de volta para os nossos lares, nos dê uma semana, um restante de semana ricamente abençoado, que nada nos falte, Senhor, mas que tudo seja no teu controle, em tua direção. Assim, Deus, nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amados? Estendo as mãos. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolações do Divino Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós e sobre toda a sua igreja na face da terra, de já e para sempre. Quem crê diz? Amém. Deus abençoe. Até domingo, culto da família, em nome de Jesus.